sou Gabriela Barreto de Sá, professora do curso de Direito da Universidade do Estado da Bahia, UNEB, e doutoranda em Direito na Universidade de Brasília, UNB. Entre 2018 e 2019, através da Bolsa Abdias do Nascimento, da CAPES, eu tive a oportunidade de desenvolver pesquisa de doutorado sanduíche na Universidade da Pensilvânia, onde foi possível desenvolver pesquisas em museus e arquivos acerca da escravidão nos Estados Unidos. O tema da escravidão é central na minha trajetória de pesquisa desde a graduação. O interesse pelo tema da escravidão, sendo uma graduada em Direito, mestra em Direito, doutoranda em Direito, decorre justamente da análise inicial que me surge ainda na graduação acerca de que, numa sociedade racista, capitalista e sexista, como é possível advogar em defesa dos direitos das pessoas historicamente marginalizadas por esses marcadores. Sendo assim, eu recorro à experiência de personagens como Luiz Gama, como Esperança Garcia, e tento compreender se na sociedade escravista era possível esses sujeitos, essa sujeita, desenvolverem ações no sentido de confrontar o poder jurídico da época e demandar direitos de liberdade, direitos de humanidade para aquelas pessoas que tinham a sua própria condição de seres humanos negados. Isso nos inspira a travar lutas no presente contra esse mesmo poder opressor e racista que se atualiza ao longo dos séculos. Nesse sentido, a análise do livro, a análise que eu desenvolvo no livro, é fruto da pesquisa de mestrado que eu desenvolvi na Universidade Federal de Santa Catarina. O tema central da pesquisa, nessa linha de análise das condições de possibilidade de acesso à justiça por pessoas escravizadas no Brasil, mas também numa perspectiva americana, principalmente no livro, pautando a fronteira sul do Brasil, a fronteira latina, a fronteira com o Uruguai, eu tento mapear como era possível demandar a justiça para reconhecer os direitos de liberdade desses sujeitos. Sendo assim, a minha análise ela centra-se nos processos criminais com base no artigo 179 do primeiro Código Criminal do Império do Brasil. Então, na década de 30 do século XIX, o Brasil tem o seu primeiro Código Criminal. E nesse Código Criminal, que eu repito, é um Código Criminal que surge no seio da sociedade escravista, que tem por objetivo central realizar o controle social daquela população escravizada, da população liberta, me chamou a atenção a existência desse artigo 179, que traz expressamente a seguinte previsão: é crime reduzir a escravidão pessoa que se ache em posse da sua liberdade. Em outras palavras, de forma mais resumida, mais sintética, o que esse artigo está prevendo é a punição da ilegalidade da escravização de pessoas livres. Então, a pergunta central que eu percebo, que eu busco, o meu ponto de partida nesse livro, é justamente entender como naquela sociedade escravista, a justiça da época respondia a essas demandas de escravização ilegal de pessoas livres. Apesar do artigo não mencionar a cor da pessoa, fica muito evidente que a possibilidade de ser escravizado no Brasil oitocentista estava profundamente marcada pelo tom da pele, né? pela marca de ser negro. Inclusive, ao longo do livro, da análise de casos judiciais, de ações criminais disponíveis no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, eu encontro, por exemplo, que em casos
de pessoas que, por conta das violências, né, das violências interseccionais que as mulheres negras e indígenas foram submetidas ao longo da história do Brasil, e que a branquitude reedita este fato através desse mito da democracia racial, que é esse mito norteador durante muito tempo da nossa produção de conhecimento. Por conta dessa realidade, existem realmente inúmeras pessoas escravizadas com características, né, que se assemelham à população branca. E o que eu encontro nas pesquisas é justamente que, nos casos em que as pessoas que demandavam a justiça, alegando que estavam submetidas a cativeiro ilegal e que, por isso, tinham direito à escravidão, essas pessoas, quando elas eram mais aproximadas do branco, branco aqui entendido enquanto representação de humanidade, essas pessoas tinham mais chances de serem consideradas livres, de terem reconhecidos os seus direitos. Inclusive, uma das fontes que eu trabalho cita uma frase que eu considero bem emblemática, que se assim não fizermos, né, se na dúvida não beneficiarmos as pessoas escravizadas de pele mais clara no momento de conferir a liberdade, em pouco tempo teremos caras escravas tão humanas como as nossas. Então, a perversidade dessa frase eu trago como exemplo para que a gente entenda que, a despeito do silêncio da lei acerca de quem seria esse ser humano reduzido ao cativeiro ilegal, o que as pesquisas demonstram é justamente que, durante o século XIX, a escravização ilegal, ela deu a tônica, ela não era uma exceção, ela foi uma característica fundamental e indissociável da manutenção da escravidão do Brasil. É impossível compreender a história do Brasil sem considerar o fato de que fomos o último país da América a abolir a escravidão. O Brasil tem muito mais história de escravidão do que de liberdade. E para que isso fosse feito, apesar de que, sim, a escravidão ela foi legítima no Brasil até 1888. Porém, dentro da legitimidade da escravidão, existiam previsões de ilegalidade. E é justamente uma dessas previsões de ilegalidade que o livro vai dar conta. Quando a gente analisa quais eram os argumentos mobilizados por essas pessoas escravizadas, que recorriam ao judiciário alegando que elas estavam sendo privadas da sua liberdade de forma ilegal, a gente tem a possibilidade, através dessa técnica de microhistória, da análise de casos específicos, de processos criminais relacionados a determinadas pessoas, a gente tem a possibilidade de abrir diversas nuances, diversas escalas de compreensão daquelas sociedades. Então, dentre os argumentos utilizados por essas pessoas que recorriam ao judiciário, a gente vai encontrar, por exemplo, há muitos casos de pessoas alegando que tinham direito à liberdade em virtude das diversas leis abolicionistas que foram sendo mobilizadas ao longo da batalha pelo fim da escravidão. Além disso, existem casos de pessoas que já tinham alguma carta de alforria concedida, mas por algum motivo essa carta de alforria ela era desconsiderada, ela foi extraviada. As possibilidades de compreensão da complexidade inerente à escravidão no Brasil, elas ficam muito mais palpáveis a partir do momento que a gente recorre a essas histórias. E por que a análise dessas histórias? Porque o direito brasileiro ele é pautado numa história que ainda hoje se baseia no pacto narcísico da branquitude. Então, a história tradicional do direito no Brasil é uma história que vai privilegiar os grandes nomes dos grandes homens brancos que marcam a construção do direito no Brasil. Um direito que, como sabemos,
é fruto da elite e é voltado para a manutenção dos privilégios da elite. Então, se por um lado a gente tem, de alguma forma, essa lei costumeira de que todo negro ele é considerado um sujeito escravizado até que se prove o contrário, de outro lado, a gente tem o direito costumeiro dos proprietários de se alegarem, né, o sujeito costumeiro dos homens brancos, se alegarem proprietários, ainda que não tenham provas. Essa afirmação, eu ratifico essa afirmação no meu livro, mas isso é uma máxima já da historiografia da escravidão. Professores como Sidney Chalub, por exemplo, que é uma referência no tema, tem inúmeras obras dando conta disso. Então, dentro dessa perspectiva de compreensão dessas teias que possibilitam que a arena jurídica sirva como mais um capítulo da história da resistência da população negra no Brasil, eu considero extremamente importante ressaltar o fato de que também durante muito tempo a agência da população negra, a leitura e as ações que eram trazidas acerca das formas de resistência à escravidão minimizavam as formas de resistência pautadas no letramento, pautadas no conhecimento das leis. E muitas vezes reduziam o sujeito escravizado a corpo, reduziam o sujeito escravizado a revoltas, né? Retiravam do sujeito escravizado a sua capacidade humana de forjar relações sociais capazes de culminar, por exemplo, com o conhecimento da existência de uma lei que poderia lhe beneficiar e, a partir daí, travar as necessárias negociações dentro daquela sociedade escravista para se recorrer ao judiciário. Sendo assim, ao longo do livro, eu inicio tentando estabelecer uma espécie de genealogia desse artigo, né? Como é possível a existência desse artigo? Então, eu vou analisar o processo os anais da elaboração desse Código Criminal. E como eu havia apresentado no início, essa dimensão amefricana, essa dimensão diaspórica que é inerente à realidade escravista, ela fica muito evidente também nos meios legais de opressão. Então, o que eu encontro é que existia um diálogo intenso entre os juristas da época acerca das leis criminais, acerca das possibilidades que os estados escravistas tinham de elaborar leis no sentido de manter o status quo escravista. Sendo assim, esse artigo específico que prevê o crime de reduzir pessoa livre à escravidão, o artigo 179, ele tem muita influência de um artigo do Código, de um projeto de lei criminal do estado da Louisiana, nos Estados Unidos, do sul dos Estados Unidos. Então, isso demonstra, por exemplo, de que a noção de diáspora africana, ela ganha uma outra proporção, né? Não estamos falando apenas de seres humanos que foram sequestrados do continente africano e espalhados por esse Atlântico Negro, como o Paul Gilroy vai definir, ou nessa métrica, como Lélia Gonzalez vai definir. E eu espero que a leitura seja inspiradora e que no futuro seja possível diálogos presenciais e coletivos acerca dos diversos temas que a obra é capaz de suscitar. Agradeço e espero encontrá-los em breve.